Olá a todos. Está começando mais um podcast. Já estava assim quando eu cheguei, num clima um pouco diferente, porque estamos sendo obrigados a tratar de temas um tanto mais sérios e não possibilitam as nossas tradicionais brincadeiras. Converso aqui, como sempre, com o meu companheiro Henrique Macedo. Olá, boa tarde, boa noite para todos. No programa de hoje falaremos do que está acontecendo em todo o Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, a partir do caso da menina Agatha Félix. Não será só isso o programa. Teremos o nosso quadro A Vida, o Universo e Tudo Mais, com o cientista e químico Bruno Manduca. E teremos também um segundo bloco, que será mais alegre e terá o nosso alívio cômico, o presidente Jair Bolsonaro. Tá ok? Bom, nós fizemos o último programa de uma forma de entrevistas, é um formato que nós queremos continuar fazendo, sempre uma ou duas entrevistas por mês, mas devido aos atos que aconteceram no Rio de Janeiro, nós vamos adiantar o nosso programa de entrevista, já que, por sorte, nós temos um especialista em segurança pública aqui presente, nosso sociólogo da violência, Henrique Macedo. Muito obrigado. Eu agradeço, mas assim como a sua fala, não sou especialista em segurança pública, né? Porque eu também não quero receber ameaças no inbox das pessoas falando isso não é especialista, isso é pago pelo Foro de São Paulo, né? Mas realmente eu estudo há um tempo já assuntos relacionados à polícia, à segurança pública, e aí tem um arcabouço, acho que é razoável para a gente conseguir construir um diálogo. Com certeza. Bom, logo no início do programa, vocês ouviram barulho de 4 tiros, e foram os 4 tiros que a menina Agatha Félix, de 8 anos, eu gostaria de dizer que ela ouviu os tiros, mas na velocidade que as balas viajam, algumas vezes ultrapassam, dependendo das condições, elas podem ultrapassar a velocidade do som, de forma que a Agatha pode ter sido alvejada antes mesmo de ouvir. As diferentes são as alegações do que estava acontecendo no momento na comunidade. O fato que a gente se atém, ela já é a quinta criança desde o começo do ano, só na cidade do Rio de Janeiro, que que a vida teve esse desfecho. Isso muito pautada na política do atual governador, Wilson Witzel, do Partido Social Cristão, que tem adotado as mais diversas práticas bélicas, desde instigar a letalidade policial até sobrevoar com helicópteros, disparando dos helicópteros nas comunidades. Essas políticas, elas estão sendo chamadas de necropolíticas. E eu queria que você falasse um pouco disso, Henrique, por que necropolítica e o que se diferencia do aspecto Foucaultiano de biopolítica? Eu acho que tem um monte de gente já usando esse termo. Eu acho interessante porque o Mbembe é um pesquisador que vem do continente africano, então traz uma discussão que não passa pela questão europeia, né? Se passa pela questão europeia, passa pelo seu viés colonizador. Então isso tem tudo a ver com que tem uma virada de chave que ele propõe no ensaio, não que ele tenha se detido muito sobre isso, mas uma virada ali no ensaio que é dizer que a soberania ela tem o poder de exercer em alguns lugares poder sobre a vida e a morte no sentido de fazer morrer com uma política de controle populacional, de imposição de medo, né, que apela para a exceção, a emergência e uma noção ficcional de inimigo para justificar o extermínio dessas outras pessoas. E aí o mais importante é que ele considera
uma das primeiras manifestações da biopolítica, a própria escravidão. Quando o escravo era tirado, o homem e a mulher eram tirados do continente europeu, do continente africano, eram batizados e entendidos como negros, ou seja, a produção de racialização. Eles eram deslocados, então eles perdiam seu lar, eles perdiam seus direitos, o direito ao seu corpo, direito a estatuto político. Ele tinha uma absoluta alienação. E muitas vezes, quando você tem um processo de nascença e morte, ele também esse filho desse escravo que nasce escravo e morre escravo. Ele é deslocado de tudo o que foi, ou pensou-se um dia na Revolução Burguesa, que instaurou os direitos fundamentais. Esse escravo era completamente diferente, oposto disso. Então, quando o Mbembe vai falar e vai fazer um paralelo à biopolítica Foucaultiana, ele vai dizer que, ao contrário do que Foucault entendeu, que o Estado biopolítico deixaria viver e deixaria morrer, isso quer dizer que, tipo, ele larga e ele gesta as coisas dentro de uma racionalidade econômica do que de interesse sobre a morte, sobre a população. O Mbembe vai falar não, que o soberano, a ideia de soberania ainda está presente em alguns lugares e você tem um sistema que faz morrer e aí constrói uma política em cima da morte. Então, quando a gente está dialogando isso com o Brasil, apesar de toda a discussão, me parece muito útil, sim, esse conceito, porque a gente está falando de corpos negros que são mortos, não estamos falando de corpos brancos que estão morrendo. Tem um outro conceito que ajuda bastante a entender, que é a vida precária, da Judith Butler, que fala que todo mundo tem uma vida precária, todo mundo pode morrer a qualquer instante, e que, na verdade, você tem uma gestão da precariedade. O que isso quer dizer? Que alguns corpos são menos menos cuidados e outros são mais cuidados para ter mais vida ou para ter menos vida. Isso influi também numa necropolítica, na medida em que o Estado não só desampara as pessoas na comunidade, como também faz com que elas fiquem mais vulneráveis e expostas por uma política pública que é de extermínio. Ou seja, cada disparo dado é uma política de aumentar a precarização daqueles corpos em toda a comunidade pobre, toda a comunidade periférica, e geralmente são de grandes centros. Isso diz muito sobre o extermínio de uma raça e é por isso que é necropolítica, né? Significa fazer política sobre a morte. E é isso que ele fez desde antes de ser eleito. Inclusive foi o que fez ele ser eleito, quando ele prometeu que ele deixaria apontar, mirar na cabecinha e disparar, ou então que não saíssem na rua, e aí ele tem chegando a um ato falho, mas na verdade é um sincericídio, porque no começo ele fala de fuzil, mas depois ele fala só sair na rua, e depois se diz que se sair na rua, que seja com a Bíblia debaixo do braço, porque senão ele ia matar e a polícia ia matar essas pessoas. Acho interessante você tocar nisso, porque vocês devem ter recebido o WhatsApp, o áudio, o vídeo do governador falando que se vocês saírem do grupo, o que ia acontecer é esse aqui. Se você sair, nós vamos te matar. Mas, na realidade, talvez vocês não tenham conhecimento total da entrevista, ele fala como um todo isso aqui. Não sai de fuzil na rua, não. Troca por uma Bíblia. Se você sair, nós vamos te matar. Então, o que eu acho muito interessante desse áudio, e eu queria que você comentasse sobre isso, é porque, sim, a gente entende a questão da Bíblia. É até um pouco do nosso programa passado, quando a gente falava do Estado laico, o Witzel, ele é um governante do Partido Social Cristão. Mas o que chama a atenção nessa entrevista é que ele não usa o termo armado. Então, não é se você sair por aí armado, é se você sair por aí de fuzil. Então, eu queria que você comentasse isso. Por que o fuzil? Aí
Na verdade, tem uma série de coisas que ele esconde na fala dele, né? Na entrevista que ele deu, primeiro ele tenta fazer um populismo penal, né? O que é um populismo penal? É falar de uma sanção que vai ser aplicada para alguém que está, entre aspas, cometendo um crime e que essa punição, que está fora do ordenamento jurídico atual, pelo menos é o escrito, o válido, né, o formal, que não pode matar, né, a não ser nas excludentes de ilicitude previstas no Código Penal, quem quiser ler, e entre elas está a legítima defesa, você tem a legítima defesa de si e de outrem, você também tem a questão de extrema necessidade, ou então de exercício da sua função, né? Isso quer dizer o quê? O médico não pode ser processado porque ele vai te produzir um ferimento e esse ferimento é por causa da profissão dele. Quando ele está numa cirurgia, ele não vai poder ser processado. Mas quando a gente fala de polícia, a gente estava falando do que deve ser uma força comedida. Então tudo começa com o que a gente não tem até hoje. É uma polícia de força comedida para fazer com que a lei, e aí entendam como quiserem, dando toda a sua complexidade do que falar o que é uma lei, e fazer com que as pessoas sigam esse ordenamento. O problema é que quando ele já prega o vamos matar, e ao contrário e aí você falou bem, a questão do fuzil, ele está mistificando um lugar, um imaginário popular de favela. Então ele tá falando, tipo, o traficante armado, ele tá mexendo com esse imaginário. O imaginário do traficante sem camisa, cordão de ouro, no morro, entendeu? Os aviãozinhos, os jovens que estão lá. E aí ele tá mexendo com esse imaginário. Ele não fala armado também, em contraponto, porque é dele e do Bolsonaro e de alguns outros a proposta de você poder andar armado para se defender. Defender de essa ideia de defesa, né? Como se as pessoas fossem o James Bronson, o Chuck Norris, ou qualquer outra pessoa que pudesse sacar o Keanu Reeves naquele filme recente dele, ou o Liam Neeson, que vão sacar e vão reagir a um assalto e vão matar o cara para não morrer. Então eles se colocam como heróis e que precisam da arma para se defender do bandido, agressor inimigo, que aí a gente volta de novo na discussão do Mbembe sobre necroestado, sobre necropoder. Então faz parte também desse necropoder. Você, ao criar a figura do inimigo, você libera também na figura do herói, ou do que eles chamam de cidadão de bem, a possibilidade de defesa. Então ele coloca a imagem do traficante, a imagem do entre aspas, ladrão, como alguém de fuzil, como alguém mexendo com esse tipo de imaginário que é necessário ser combatido, mas ao mesmo tempo ele não pode dar realce na questão da arma como um todo, porque ele e outras pessoas, além de quererem usarem colete, eles também querem andar armados, né? Porque eles se sentem mais seguros com isso. Não que isso seja efetivo, claro, porque na verdade o que a gente sabe, assim como o caso da Agatha, para retornar a ela, é que a pessoa tem que ter uma certa habilidade quando ela está usando a arma. Então a arma é um instrumento. Ela tem que ser entendida como um instrumento que deve ser usado em determinadas situações, para determinado tipo de situação. Tem uma arma diferente, com um poder de fogo diferente, para ser avaliado. Tem uma série de quesitos para disparar um tiro. Não se pode disparar um tiro a esmo. É isso que tem treinamentos da SWAT, de polícias especializadas no mundo inteiro. Porque no caso da Agatha, os moradores dizem que não tinha confronto. E, obviamente, pelo tudo que está acontecendo no Rio de Janeiro, foi isso que aconteceu. Aí o que acontece? A narrativa passa uma moto. O policial manda parar, a moto não para, e ele atira na moto, em direção aos ocupantes da moto. E o que ele esquece como atirador não profissional, que o policial acabou não sendo, e como muitos não são? E aí a gente está falando de uma força, né? Então, uma força que teoricamente é preparada para isso e que não fez.
É o cálculo do que estava atrás, além da flagrante ilegalidade de disparar a arma contra uma moto sem ter nessa moto nada que ameaçasse a sua vida. Obviamente que depois se constrói todo um argumento de que tinha, não sei o quê, mas isso é falso. Isso é uma arrumação para não ser preso, para não ser punido. Mas o que estava atrás quando ele deu o tiro? Tava a Kombi. E a Kombi tava a mãe da Agatha e a Agatha. A gente está chorando a morte da Agatha também por causa da construção da infância, pela tragédia que é, e nos inúmeros casos de crianças que são mortas. E nesse caso, no caso dela, não tinha como construir ela, como já construíram crianças de 10 anos, como portadores de fuzil ou sementinhas do mal, entre aspas, carregando fuzil. Então, não colou a narrativa, não cola a narrativa de que ela estaria atirando, então não teria como fazer essa arrumação. Mas poderia também ser o cara que estava dirigindo a Kombi ou a mãe da Agatha. Então a responsabilidade toda de quem é agente público é se preocupar que cada disparo, cada puxada de gatilho deve ser feita num cálculo mais tão racional, mas tão bem colocado, que a vida esteja em primeiro lugar. A vida de quem está atirando, a vida daquele que vai receber o tiro, que esse é mais difícil de se manter, né? Porque, inclusive, com um tiro de 7,62 é muito difícil se você tomar um tiro de sobreviver. Tamanho é o grau de responsabilidade e de impacto, de força que ele tem, o projétil, né? E então, quando ele vai falar de arma, ele está pensando nesse imaginário todo. Mas aí o que ele faz? Além do imaginário, ele dá, em contraponto, uma licença para matar. Não só para os policiais como um todo, mas para aqueles que querem ter uma arma. Bom, a gente vai se encaminhando aqui pro final desse bloco. Gostaria de, antes, fazer uma ressalva de quando a gente denuncia a situação que se encontra, as consequências da política de greve, a gente pode, as consequências da política de guerra, a gente pode trazer vários dados, como, por exemplo, a polícia do Brasil é a polícia que mais mata no mundo, a diferença de assassinatos por policiais, as porcentagens são relativas à raça e classe social, então quem morre mais no Brasil. Mas eu queria trazer um dado para dar uma elucidada que o Brasil também é o país onde mais morre policiais e temos um altíssimo índice de suicídio policial. Isso é das consequências de se estabelecer uma política de guerra e não uma política de enfrentamento da situação do problema, e não uma política de enfrentamento do problema como por si só, mas sim se perder numa campanha eleitoreira em questões visuais, desde atirar de helicóptero até a comemorar um assassinato, uma execução por snipers. Suas considerações, eu queria agradecer profundamente as análises que você apresentou hoje, Henrique, e queria pedir as suas considerações finais. Eu queria agradecer você pela essa oportunidade de discutir uma coisa tão proeminente, tão importante para o momento. E, na verdade, quando eu falo momento, faz muito tempo, né? Porque, além dos acumulados de corpos, só de jovens de 2006 a 2016, tivemos inúmeros corpos de jovens entre 15 e 29 anos que foram enterrados. E foi o que você falou, né? A questão dos policiais também. Porque eles não morrem tanto em serviço, mas eles morrem mais fora de serviço. E às vezes agora o número de suicídio está ampliando, né? Está aumentando. O que significa que é uma vulnerabilidade psíquica também em torno deles, porque a gente não está falando só de alguém que porta uma arma, né? A gente está falando de um cálculo também, que é uma pessoa que tem que pagar conta, uma pessoa que tem família, angústias, e muitas vezes as próprias corporações elas apagam isso. E a gente tem que tratar dessas questões de saúde mental também e colocar bem essa questão da vulnerabilidade policial para mostrar como é o impacto desse trabalhador. Esse trabalhador,
não é um cara do cangaço, ao contrário de algumas pessoas que falam que é um capitão do mato, mas ele é um trabalhador da segurança pública, envolto também no imaginário. É o mesmo cara que eu sempre costumo falar que é o mesmo cara que assiste o Datena, fica com raiva e deseja a morte dos outros, mas a diferença é que às vezes ele pode provocar essa morte. E aí, felizmente, ele é segurado por algumas leis, eles podem até ficar bravos, mas isso ajuda em determinado momento, porque eles não têm superioridade de meios, ou seja, eles não têm superioridade de inteligência muitas vezes, porque não dão para ele o que seria um panorama legal da ação, dizendo quem são as pessoas, qual é o planejamento estratégico para evitar confronto. Pelo contrário, o que se estabelece é uma política pública que vulnerabiliza eles tanto, que é da ponta quando eles estão com fuzil, até quando eles estão em casa solitário. Então aí eu acho que é muito importante discutir a vida como um todo, pegando todo mundo, independente do que seja. Porque mesmo um policial que matou a Agatha, tenho certeza que ele vai entrar em um sofrimento, porque exatamente porque ele não matou ninguém estereotipado, ele vai começar a ter um processo de sofrimento psicológico. Isso não é para passar pano ou para dizer que a gente tem que achar que ele é um tadinho, mas é para entender como essa política pública de segurança ou essa falha de segurança vulnerabiliza tudo e todos ao mesmo tempo, e até quem se sente seguro, na verdade, está só vivendo de ilusão. Muito obrigado, Manduca. Maravilha. Agora vamos com o nosso quadro, a vida, o universo e tudo mais, em que o Bruno vai tornar a falar de mais um acontecimento científico. Pode falar, Bruno. A vida, o universo e tudo mais. Olá pessoal, eu queria falar hoje para vocês sobre aquilo que eu faço no meu doutorado, que é a valorização de CO2. E o que seria a valorização de CO2? Seria pegar o CO2, o gás carbônico, e transformá-lo em alguma coisa que seja útil, algum composto que seja útil para a indústria química ou para o nosso dia a dia. Qual a importância de fazer isso? Bom, como todos nós já sabemos, o aquecimento global é uma realidade. O homem está jogando na atmosfera muito mais carbono do que antes. A atmosfera terrestre nunca teve tanto CO2 quanto ela tem hoje. E o CO2 é um gás que consegue reter a energia solar que chega na Terra aqui, mantendo a temperatura da Terra, o que é uma coisa boa. O efeito estufa é o que permite que a Terra tenha vida. Porém, quanto mais CO2, mais quente vai ficar, e isso tem um limite. O carbono, ele tem um ciclo natural, assim como a água. Tem o ciclo da água, existe o ciclo do carbono. O carbono ele é liberado para a atmosfera como CO2 através de queima dos combustíveis, através da nossa respiração dos animais, das plantas, e ele depois ele é recolocado na Terra através da fotossíntese, através das plantas e algas. O problema é que a fixação do carbono é muito mais lenta, está muito mais lenta do que a quantidade de CO2 que a gente joga na atmosfera hoje. Então, a ideia da valorização do CO2 é fechar o ciclo no gás e não para que a gente não precise mais pegar o carbono que já está fixado na forma de combustíveis fósseis e liberá-lo na atmosfera depois de sua queima. Os combustíveis fósseis hoje eles são utilizados para basicamente tudo que se precisa de carbono. Não são só os combustíveis, né, a gasolina, o diesel, mas também a indústria química e a indústria farmacêutica, elas utilizam como matéria-prima básica lá atrás. O carbono vem em grande parte de combustíveis fósseis, que vão sofrendo reações de valorização até chegar nos produtos final, né, os fármacos e etc. A ideia da valorização de CO2
é então pegar o gás, transformá-lo nos combustíveis que serão utilizados no carro, nas fábricas, enfim, nas usinas, e também transformá-lo nas moléculas de matéria-prima para as indústrias de química fina. Bom, qual é o problema disso? O problema é que o CO2 é uma molécula extremamente estável. Ela é a forma mais oxidada do carbono. Para você fazer alguma coisa com ela, você precisa reduzi-la. Mas como ela é muito estável, significa que você precisa de muita energia para que ela sofra algum tipo de redução. E se você precisa de muita energia, significa que você precisa queimar muito combustível para fazer com que essa reação aconteça, e isso acaba ficando não muito sustentável, porque você acaba gerando mais CO2 para tentar reduzir um pouco. Então, a primeira coisa que estuda-se são os catalisadores, que são entidades que vão facilitar essa redução do gás de forma que você precise de menos energia para que ele seja reduzido. Esses catalisadores podem ser moléculas, podem ser metais, podem ser, enfim, uma infinidade de coisas. Esse é um ponto do estudo. Outro ponto do estudo é a fonte de energia para que essa reação ocorra. Que no meu caso eu estudo utilizando a luz, fazer com que a luz seja a fonte de energia, então diminuindo a necessidade de energia térmica, né? Ou seja, diminuindo a necessidade de combustíveis ou energia elétrica para esquentar alguma coisa, que no limite são também fontes geradoras de CO2, né? Então, com a luz você pode usar a energia solar para tentar reduzir a molécula, mas isso não muda a necessidade do catalisador. Outra coisa é, se o CO2 reduz, alguma coisa tem que oxidar. Se vocês lembram das aulas de química do colegial, das reações de oxirredução, sempre que alguma coisa reduz, outra coisa tem que oxidar. E essa entidade que se oxida, a gente geralmente usa hidrogênio. Mas isso não é exatamente muito bom, porque da onde vem o hidrogênio também é uma coisa muito difícil. O hidrogênio hoje ainda ele é produzido através de fontes não muito limpas, ou porque precisa de muita energia, ou porque ele também vem dos combustíveis fósseis. O que seria ideal era utilizar a água como sendo esse redutor, porque a água, ela, depois que você queimar o combustível que você formar, se você reduzir o CO2 a etanol, por exemplo, depois que você queima esse etanol, ele vai gerar CO2 novamente e vai gerar água com a queima. Então, idealmente, você pega o CO2, pega a água, com o catalisador e a luz, reduz ele por exemplo, etanol, gera oxigênio no processo e depois, no final, na queima, o etanol vai queimar junto com o oxigênio, gerando água e CO2, e você fecha o ciclo. Outra possibilidade também é utilizar algumas moléculas que, ao serem oxidadas, né, geram moléculas de interesse para a indústria química, da indústria química fina. Então você tem a redução do CO2 a algum combustível, concomitantemente você tem a oxidação de uma molécula gerando algo de interesse para a indústria. Bom, essa é uma pequena parte do que eu e meu grupo de pesquisa fazemos. Eu poderia falar muito mais, mas eu tentei condensar ao máximo aqui o que o nosso grupo faz, tem muita coisa a mais. Eu espero que tenha ficado claro que é um assunto extremamente importante e que a gente não faz balbúrdia, e também é importante falar que essa pesquisa para continuar, necessita do apoio do CNPq. A minha bolsa é CNPq. E, enfim, a gente precisa lutar pela ciência do país. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Muito obrigado e até mais. Vamos então dar continuidade aí para a nossa discussão, falar uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais jocosa. O nosso alívio cômico, motivo de raiva e alívio cômico diário, não é? Não sei se eu gostei disso aí, tá ok? Ok. Mas enfim, quer começar? Ai,
Como começar, né, cara? É tanta vergonha. Na Ah, verdade, não é uma vergonha, é muito doido, né? Porque, apesar do que a gente possa reclamar, é a primeira vez que o discurso está tão bem alinhado que o Jair, ele falou quase a mesma coisa que o Trump. A gente tá com medo. Quem tá pautando quem, cara? Sabe? É uma confusão. Porque todo mundo achava que o Bolsonaro era o cachorrinho do Trump. Mas não sei, porque o Trump também atacou, falou de socialismo, atacou Cuba, cara. Cuba. Cuba e Venezuela. Me diz o que tem a ver Cuba com os problemas da Venezuela e o que tem o Trump com isso. bom, na realidade, o Trump, ele tem sido... Cuba é uma pauta de campanha do Trump desde do final do mandato do Barack Obama, quando ele revoga o embargo econômico a Cuba, né? Então, isso aí já foi uma das coisas que ajudou um pouco o Trump na eleição dele. E Cuba estava apagada nesses 3 anos, porque foi o que serviu para ele dar uma alçada ali na eleição dele, mas já era uma pauta dele. Com relação à Venezuela, o Trump tem falado bastante de Venezuela, não da forma mais efetiva que o Bolsonaro fala, né? Porque, na verdade, os Estados Unidos têm uma preocupação muito pequena com o resto do mundo, mas é um expoente da onde que ele pode falar que o socialismo não deu certo. E aí, quando ele vai falar que o Barack Obama, os democratas são socialistas, que o Barack Obama fundou o ISIS e coisas do tipo. Então, assim, a Venezuela é alguém que está ali do lado que ele pode usufruir isso. O Jair, ele tem isso mais fácil, né? Porque essa imigração tá vinda para o país dele, onde ele está falando que está salvando essas pessoas vítimas da ditadura da Venezuela. Mas as coisas que. Bom, eu pontuei aqui as coisas que são tratadas no discurso dele. Primeira coisa é Deus. Ele começa falando de Deus. Depois ele emenda o socialismo. Ele fala de Foro de São Paulo. Não tem o tradicional elogio da ditadura. Ele menciona alguma coisa ali de privatização. Depois ele faz um extenso debate sobre a Amazônia, aonde ele já aproveita para elogiar o Trump, para falar do pobre do Brasil, onde a porcentagem ali de reservas indígenas impedem o crescimento, o Brasil tem pouca área para agricultura, que a gente tem que ter o direito de explorar esse solo, sim, porque tem muito nióbio debaixo do solo amazônico, né? Exige intervenções da ONU, ele fala que a ONU tem que se portar, ela tem que se pôr contra determinadas situações, critica nominalmente países, então França, Alemanha, Cuba, Venezuela, além de mencionar o fato dos médicos cubanos, né? Lembra, os médicos cubanos foram a primeira polêmica do governo dele, quando ainda não era nem governo, né? Foram retirados de Cuba antes do Jair assumir pelas declarações que o próprio já dava. Que mais que a gente tem? A gente tem a menção ao juiz Moro, o ex-juiz Moro, né, atual ministro Sérgio Moro. Depois, elogios. Tá falando que tá viajando, que gosta, que viaja de classe econômica, que o pessoal também tá falando que tá viajando, que é bacana, tá fazendo novos amigos. Então ele foi para Israel, ele foi para os Estados Unidos, ele tem viagens preparadas para outros lugares. É engraçado, ele não comentou que o avião dele parou na Espanha, onde foi encontrado aí o que ele usava para ficar acordado. A gente sabe que ele tem problema de sono, ele está falando disso, né? Mas ali ele não comentou a viagem da Espanha. É só um pozinho, quer dizer, um pó de café. Isso aí eu usava isso aí não era meu, era do Lula, tá ok? Foi o Lula que deixou nesse avião antes de mim. É Red Bull, te deu asa, foi pra Espanha. E, é claro, ele
encerra falando da ideologia socialista que está cobrindo a identidade mais pura, mais básica, que é a identidade biológica, e está destruindo a família, né? A famigerada família. E ele encerra falando de Deus, 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 Deus e Deus. A gente procurou Deus e ele falou que não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo, não. Ele falou realmente que já estava assim quando ele chegou. É, Então, ele não sabe o que aconteceu. eu não sei o que aconteceu, não sei por que eles fizeram isso, mas o meu voto não elegeu Jair Bolsonaro. É claro, voto de Deus, não elegeu Jair Bolsonaro. Assim, aqui a gente tem um resumo da campanha dele, um resumo claro, assim, de tudo que foi falado, então, de todos os medos foram de São Paulo, né? Mas eu acho que, assim, as principais coisas é que, bom, em geral, o Brasil é o país que abre a Assembleia Geral da ONU. O Brasil, ele tem uma tradição de fazer discursos conciliadores, de impor os seus pensamentos e seus projetos, dizer como está melhorando, o que está fazendo, sim. Mas, em geral, é um país que faz um discurso conciliador, uma forma de atrair novos parceiros, investidores, acalentar algumas brigas. Bom, temos, claro, um elogio ao Donald Trump, ataque direto a outras nações, e o que me deixou mais impressionado é a menção de pessoas que a galera tá cagando. Tipo, quem é Sérgio Moro pro secretário de governo do Zimbábue, sabe? É muito louco, né? Porque na verdade ele tá fazendo um discurso, foi o que você falou, de campanha, só que na ONU. Então ele não queria nem fazer diplomacia lá. Ele foi fazer uma outra coisa, ele foi fazer discurso, que era o que o povo do WhatsApp que elegeu ele, eu sou o robô do Bito. Aquele Aham. povo que votou 1717 e que tá causando todo esse caos mundial, que tá fazendo o Capitão Planeta chorar, tá fazendo a Greta ficar pistola, esse tipo de coisa, é o povo que queria receber esse discurso dele na Assembleia, né? E é muito louco, porque na Assembleia Geral da ONU, foi o que você falou, com todo mundo lá, com um monte de gente lá, ele vai lá e faz um discurso que é o discurso mais baixo, mais vil, que todo mundo pôde ver. Porque ele e o Trump, eles fizeram um discurso tão baixo na questão diplomática que eles estabeleceram inimigos. Então eles fizeram uma coisa super, eu ia falar deselegante. Um beijo para nosso ouvinte Sandra Nemberg, mas não é nem deselegante, né? É uma merda mesmo, né? Aquele saquinho que andava junto com ele. Porque, cara, tipo, você vai lá e começa a ofender as pessoas. Só faltou ele falar do Irã, que é uma pauta norte-americana, e só faltou ele pegar essa parte também e, tipo, querer causar briga e pedir sanção, sabe? É um bagulho surreal. É tipo o cara que quer andar com mais. Aquele cara magrelo que quer andar com um cara que faz bullying na escola, aquele babaca que fica mexendo com os outros, e aí Que é fica imitando ele. Eu acho que é o Bolsonaro. Ele aí e os filhos dele. E você viu o que o Dudu falou outro dia? o Dudu, o que que o Dudu falou? O Dudu, se ele for para os Estados Unidos, ele impede o impedimento do Donald Trump, que é um golpe de Estado. Ah, sim. Lembrando que o Trump está sofrendo um processo de impeachment, tá, gente? Que puta Então, autoestima da porra achar que o cara vai. Tipo, me mandem pra lá como embaixador, porque além de não fazer meu papel como embaixador, o que eu acho que eu vou fazer um super papel como embaixador sem ter currículo nenhum, eu ainda vou impedir o impeachment do Trump. Como é que você vai impedir o impeachment de uma coisa que nem institucionalmente está sobre a sua alçada, cara? Deixa de ser tonto, cara. Você é burro. mas e aí a questão não é o que ele pode ou o que ele não pode fazer, mas é o que a massa eleitoral dele acha que ele pode ou não pode fazer, não é? Consideram realmente se tomar como um cargo político, então eles não consideram, eles nem sabiam que existia, eles não sabem o nome do último embaixador brasileiro nos Estados Unidos, que seja.
A única coisa que eles proclamam é que é de uma ideologia petista, comunista e como tal. A consequência disso é que esses caras eles podem vir e falar o que eles quiserem na ideia de fazer um construto pessoal em função e tentar se construir como heróis ou então como os gladiadores, como as pessoas que estão realmente lutando para alçar essa paz, livrar o país do demônio do socialismo. Por quê? Porque tem gente que acredita. Nossa, é. E eles falam, o que fica claro é que, e o que está sempre claro, mas a gente não acha que isso é muito visível aqui no Brasil, e talvez a gente saiba, mas não queria acreditar, queria fazer um discurso para 25% da população brasileira falando para o mundo inteiro. Ele fez um discurso para o mundo inteiro falando para 25% da população brasileira. São os 25% que acreditam nas coisas que ele fala. É, a mesma galera que acreditou na mamadeira de piroca, né? E tem uma outra situação que é maravilhosa, e eu acho que talvez boa parte das pessoas já passou por isso, não é? Que é falar o eu te amo cedo demais. Eu falei I love you. Às vezes a gente tá numa relação. Gente, ó, fica a dica, tá? Só é uma relação se for igual dos dois lados. Se você quer que a pessoa esteja na sua do mesmo jeito que você está na dela, isso pode se tornar uma relação abusiva, tanto sua quanto dela. Então, cara, sabe, desencana, vai viver sua vida. Se você falou eu te amo, e o máximo que você conseguiu foi é bom te ver, tá? Talvez não seja o melhor relacionamento para você. Lembra depois também na nossa primeira música, Todo Mundo Vai Sofrer, e talvez isso amplie o nosso sofrimento aqui, né? Porque já que o Bolsonaro não conseguiu o que ele queria, que era um I love you do Trump, talvez ele quisesse que o Trump falasse que ele era o cara, talvez aí uma pontinha de inveja do Lula, mas ele não conseguiu, né? E aí fica a dica aí para todo mundo também, não seja esse idiota, né, que sai por aí construindo uma relação que não existe, né? Não idealize o seu parceiro, principalmente quando ele é da Ku Klux Klan, o que significa que ele te vê como inferior porque você é latino, né, amigão? A insignificância do Brasil perante os Estados Unidos, ela não é refletida no comportamento do presidente. Esses discursos é bom a gente saber, esse discurso específico. Vou botar. É bom a gente saber que esse discurso ele teve algumas consequências, né? Nunca antes o Brasil foi realmente o discurso do Brasil foi tão falado lá fora, isso é um mérito do Jair. Demérito do Jair é que nunca antes um discurso foi tão mal falado lá fora. Talvez algumas coisas não cheguem aqui porque hoje as informações estão disponíveis, talvez seja por preguiça de informação de alguns grupos, mas nós fomos rechaçados internacionalmente. E o desdobramento dessas conferências da ONU que realmente me incomodaram, que a gente vê no Brasil, são os ataques à ativista de 16 anos, Greta Thunberg, e como já mencionou o nosso amigo Humberto Ramos, que teve aqui no nosso primeiro telar, eu não sei o que o pessoal critica tanto a Greta. Eu ouvi, mas eu prefiro Led Zeppelin. Agora, em relação a esses ataques, a Greta, a gente viu aqui no Brasil, em alguns movimentos que eu gosto de chamar a atenção, que foi quando teve os cortes da educação superior e teve extensas manifestações, os apoiadores do Jair, e lembrando, as manifestações foram em defesa das universidades públicas, não foram contra o Bolsonaro. A pauta era defesa das universidades públicas. Quando se defende as universidades públicas, tiveram contra-manifestações de apoiadores do presidente para apoiar as medidas do presidente. Quando você tem manifestações em defesa da floresta amazônica, você teve contra-manifestações para apoiar o presidente. Então,
isso fica bem claro, e não é nem um discurso pensado, isso é consequência dos próprios apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que o presidente é contra a educação e que o presidente é contra o meio ambiente. Isso sem dúvida. Além dele atacar o Raoni, chamando que, além da Greta, né? Antes da Greta, o Raoni, o cacique, para falar que ele era patrocinado por interesses internacionais, por ONGs, etc. Ele segue na linha de campanha também, ele e os apoiadores, que é o de atacar constantemente, e isso inclusive de morte, porque o Brasil tem os recordes de morte, né? Para voltar lá no primeiro bloco que a gente conversou. Somos o país que mais mata ativista. Dentro deles, os ativistas que mais morrem são os ambientais, porque o agro é tech, o agro é pop, ele é necropolítico, e a gente mata muito trans também. Então, muita trans, muito LGBT, QI e todas as denominações que estão fora daí do patriarcado. O Brasil mata muito ativista que é contra o mainstream, contra esses doidos que apoiam o Jair Bolsonaro e mais uma galerinha por aí que se pretende liberal. E para avisar a galera, votar no novo é votar no Jair Bolsonaro, mas com um rebrand, ok? Isso não vai mudar muito a situação, a gente só vai ter termos em inglês para explicar exatamente aquilo que é o desejo do PSL. Bom, a gente vai encerrando então esse segundo bloco. Bom, hoje, excepcionalmente, né, nós não teremos o quadro Conselhos Tutelar, mas para o seu lugar nós conseguimos uma gravação da voz isolada do cantor Marrone, da dupla Bruno e Marrone. Então acompanhe aí, eu dormi na praça na voz apenas de Marrone. Muito bem, o trecho é curto, mas já dá para perceber. Bom, a gente teve hoje um começo um tanto diferente devido à gravidade do que a gente estava tratando, mas vou fazer aqui a nossa tradicional abertura, agora para encerramento, que já está encerrando, então, o Já Estava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que, num complexo extremamente freudiano, admitiu com a palavra golpe que deu um golpe. Agradeço profundamente o Bruno. Gostaria de pedir desculpa por quaisquer barulhos inconvenientes, mas devido ao calor eu tive que deixar ligado o ar-condicionado aqui no Pool House Podcast Studios. Henrique, suas considerações? Muito obrigado a todo mundo que chegou aqui e fazer aquele agradecimento, né? Porque as pessoas têm aí quem às vezes não consegue ficar o tempo todo acompanhando a discussão, mas aqueles que chegaram, nosso muito obrigado. Contribuam sempre mandando para a gente, seja nas nossas redes sociais, seja nas nossas pessoais sociais, ou do Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, as suas sugestões, interaja com a gente e vamos junto construindo esse diálogo em favor aí de, quem sabe, uma realidade um pouco menos ruim. Bom, nós sabemos aí, vocês já sabem decora as nossas redes sociais, mas não custa lembrar, no Twitter Já Estava Assim Quando Eu Cheguei, e a nossa página do Facebook Já Estava Assim Quando Eu Cheguei. Tristemente, estamos terminando o nosso mês de personagens marcantes da teledramaturgia brasileira, e para você que acessa as nossas redes sociais, que acompanha a gente lá, vamos estar lançando uma enquete para vocês votarem em qual é a temática do próximo mês. Bom, então é isso, gente. Vai lá, curte, comenta, dá uma conversada com a gente e nos encontramos na próxima semana. Grande abraço. Até mais. Tchau, gente.